Olá, olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta hoje dando continuidade ao nosso curso Começando do Zero, especificamente do tema Direitos da Personalidade. E ainda mais especificamente, analisando as questões atinentes ao nome. Recorde-se você viu comigo na aula passada, que nós conceituamos o nome aqui, como faz o grande autor Roberto de Ruggiero, nós conceituamos o nome como uma etiqueta social. O teu nome é uma etiqueta social. Eu disse na aula passada que você nasce e os seus pais lhe etiquetam, não é verdade? E ao lhe etiquetarem, vimos ainda na aula passada, os seus pais têm liberdade na escolha do nome, mas uma liberdade assistida. O nome não pode expor ao ridículo, está lá no artigo 55 da Lei de Registros Públicos. O nome, em regra, há de ser em língua portuguesa, está lá no artigo 13 da Constituição Federal. Mas, enfim, eu dizia, o teu nome é a tua etiqueta social. E ainda na aula passada, nós verificamos que o nome, na regra geral, artigo 16 do Código Civil, ele é composto por duas partículas, dois elementos. O nome ele é composto pelo prenome e o nome ele é composto pelo sobrenome, também chamado de apelido de família ou patronímico. Então, nós vimos na aula passada, lá com base no artigo 16, que o nome, todo e qualquer nome, tem dois requisitos: prenome e sobrenome. O sobrenome também chamado de apelido de família ou patronímico. Eu comecei, inclusive, dando o meu exemplo. Eu me chamo Luciano Lima Figueiredo. Luciano Lima Figueiredo. Meu prenome é Luciano. Lima Figueiredo são os meus sobrenomes, os meus apelidos de família ou os meus patronímicos. Vimos ainda na aula anterior que há pessoas que têm prenomes compostos, né? O Marco Luciano, o Ricardo Maurício, o João Paulo. Há pessoas que têm mais sobrenomes ou menos sobrenomes, mas todos, invariavelmente, artigo 16 do Código Civil, terão ao menos prenome e sobrenome. Estes são os elementos essenciais do nome. Mas percebam o seguinte: além dos elementos essenciais, é possível que o teu nome tenha um outro elemento. Um outro elemento que nós chamamos de um elemento acessório. Acessório, secundário ou acidental. Olha o nome do elemento, gente. Acessório, secundário ou acidental. Leia-se, pode ter, como pode não ter. Na verdade, este elemento acessório, acidental, secundário, ele existirá para evitar o que nós chamamos, vem comigo na tela de novo, o que nós chamamos de homonímia. Então, o elemento acidental, acessório, secundário, ele existe para evitar a homonímia. Você sabe o que é a homonímia? A homonímia são nomes iguais. Homonímia são nomes iguais. E o direito não gosta de nomes iguais, porque nomes iguais ocasionarão, senhores, possíveis confusões. Imagine você que haja no território nacional algum outro Luciano Lima Figueiredo. Ora, se sair uma ordem de prisão em face deste Luciano Lima Figueiredo, talvez eu passe por maus lençóis. Estou entrando no país, cidadão vai conferir meu passaporte, vai lá, peraí, contra Luciano tem ordem de prisão. Leva ele para a salinha, vamos verificar, até mostrar que Chico não é Francisco, amigo. O tempo já passou, eu já tive maior desgaste. Então, o direito não gosta de homonímia, o direito não gosta de nomes iguais. Ocorre que, em um país como o nosso, Brasil, território muito amplo, território muito vasto, é muito difícil de você proibir a homonímia em toda a base territorial.
Não dá, gente. São muitos brasileiros, o território é muito grande, então o direito, pelo menos, tenta evitar a homonímia dentro da mesma família. Então, ao menos dentro da mesma família, devemos tentar evitar a homonímia. O que eu estou querendo lhe dizer é o seguinte: se eu tiver um filho e quiser dar ao meu filho o mesmo nome que eu tenho, eu terei que colocar uma partícula acessória, uma partícula acidental, que é chamada de agnome, para diferenciar o nome de meu filho do meu. Ele será o Luciano Lima Figueiredo, filho, Júnior, primeiro, neto, bisneto. Tudo isso aqui são exemplos de agnomes. Filho, Júnior, primeiro, neto, bisneto. Percebam, é uma partícula diferenciadora cujo escopo, cujo objetivo é diferenciar o meu nome do dele. Então, o agnome nem sempre estará presente, tá? O agnome nem sempre estará presente, o agnome nem sempre será visto. Daí por ser uma partícula acidental, acessória, secundária. Apenas haverá agnome, apenas verificaremos o agnome para evitar a homonímia dentro da mesma família. Ok? Agora que você já sabe quais são as partículas que compõem o nome, como é que se dá a escolha do nome, como vimos na aula passada, eu avanço em algumas regras específicas, regras especiais relacionadas ao nome. A primeira regra está no Código Civil, lá no seu artigo de número 17. Artigo 17 do Código, o qual me diz que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Olha lá, ainda quando não haja intenção difamatória. A hipótese aqui é de responsabilidade civil objetiva. Então, ainda quando não haja intenção difamatória, a hipótese aqui é de responsabilidade civil objetiva. Pouco importa a questão da intenção, pouco importa a questão da culpa. Se eu fizer a exposição do nome de alguém, senhores, em publicação ou representação que a exponha ao desprezo público, eu responderei de forma objetiva. Segunda observação, segunda informação importante, artigo 18 do Código Civil. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então, sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Toma cuidado com a pegadinha de prova, hein? Esse artigo 18, ele será aplicado mesmo na hipótese do nome de pessoas públicas. Mesmo na hipótese do nome, eu dizia, de pessoas públicas, nós iremos nos utilizar do artigo 18. Porque se a utilização tem finalidade comercial, ela demanda autorização. Se a utilização tem finalidade comercial, ela demandará autorização. Eu ousaria dizer aqui que é uma regra muito parecida com aquela lá relacionada à imagem, que você estudou comigo na aula anterior, ao tratarmos do artigo 20 do Código Civil e da súmula 403 do STJ. Na aula passada, quando vimos o artigo 20 do Código, quando vimos a súmula 403 do STJ, nós verificamos que a utilização da imagem para fins comerciais demanda autorização. Tem que ter autorização. Se não tiver autorização, o dano, você viu comigo na aula passada, o dano é presumido. O dano é presumido. Em sendo presumido, o dano será in re ipsa, decorrerá da própria conduta. Então, o dano é presumido, o dano é in re ipsa, decorrerá, eu dizia, da própria conduta. A simples veiculação da imagem ou a simples veiculação do nome para fins comerciais sem a respectiva autorização já gerará o dano. É o dano moral, é o dano in re ipsa, é o dano que decorrerá da simples e da mera conduta. Acompanharam o pensamento? Verificaram o raciocínio? Beleza? Pouco importará aqui, amigo, se a propaganda é positiva ou negativa. Pouco importa.
Pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa, o fato de gerar a propaganda sem a respectiva autorização já será capaz de ocasionar a indenização. Ainda nas regras, artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então, o pseudônimo adotado para atividade lícita goza da mesma proteção que se dá ao nome. Professor, o que é o pseudônimo? O pseudônimo é o apelido. É o apelido. É a forma que você é conhecido socialmente. Se este seu apelido é utilizado para atividade lícita, terá a mesma proteção que se aplicará ao nome. A mesmíssima proteção, se for utilizado para atividade lícita. Neste caso, inclusive, você poderá acrescentar este sobrenome ao seu nome. Pode. Neste caso, você pode até mesmo acrescentar, eu dizia, este sobrenome, não, este pseudônimo, perdão, ao seu nome. Então, você pode até mesmo acrescentar, eu dizia, o pseudônimo ao nome. Vou dar exemplos para que você compreenda. Maria das Graças Xuxa Meneghel. Xuxa é um pseudônimo utilizado para atividade lícita. Ela pode acrescentar o nome dela. Acelino Popó de Freitas, o Popó, Popó Mão de Pedra, pseudônimo, utilizado para atividade lícita, pode acrescentar ao seu nome, e assim por diante. E assim por diante. Agora, obviamente, que se o pseudônimo for utilizado para atividade ilícita, aí, amigo, não tem proteção, aí não pode ser acrescentado. Claro que não. Dá um exemplo aqui para você compreender, o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar não tem como acrescentar o Beiramar o nome dele, né? Porque é um pseudônimo utilizado para atividade ilícita. Não terá a mesma proteção que se dá ao nome. Quem autoriza essa inclusão, tá? Esse acréscimo do pseudônimo aí utilizado para atividade lícita no próprio nome, é o artigo 57 da Lei de Registros, que é a Lei 6.015/73. Então, o artigo 57 da Lei de Registros, que é a lei, eu dizia, 6.015/73. É ela que permite que você acrescente este pseudônimo utilizado para atividade lícita no seu nome. Pergunta a você o seguinte, vem cá, e seria possível a alteração do nome? Será que o cidadão pode modificar o seu nome? Perceba que quando eu falo em nome, eu falo na integralidade, né? Falo tanto da possibilidade de troca do prenome, como da possibilidade de alterações no sobrenome, tá? Então, e aí? Será que ele pode alterar o nome, seja o prenome, seja o sobrenome? Como é que funciona isso? O nome, a priori, é imutável. O nome, a priori, é imutável. Veja aqui o que nós chamamos de uma imutabilidade relativa. Então, o nome, a priori, é imutável, aplica-se aqui uma imutabilidade relativa. Imutabilidade relativa, porque a priori é imutável, mas nada impede que, de acordo com algumas exceções, ele venha a ser modificado. Então, há em relação ao nome uma imutabilidade relativa. Em regra, não posso modificar, excepcionalmente é possível que eu modifique. Você pode se perguntar em casa, professor, por que em regra, o direito brasileiro não permite a modificação do nome? É simples. Porque se fosse fácil as pessoas modificarem o nome, seria muito difícil se prender alguém nesse país. Já pensou? Sai uma ordem de prisão contra mim, ó, mudo de nome. Aí sai uma ordem de prisão contra o meu novo nome, ó, mudo novamente. Eu vou criando obstáculos, mecanismos, dificultando aí a possibilidade de uma prisão. Por isso que o nome a priori é imutável, porque é a forma que você reconhece alguém socialmente e é a forma que você tem de encontrar esta pessoa, e o poder público, eventualmente, precisa localizá-lo, precisa encontrá-lo. Mas eu dizia, apesar da regra da imutabilidade, esta imutabilidade é relativa, porque excepcionalmente o nome admite sim alteração, o nome admite sim modificação. E eu vou lhe trazer aqui alguns exemplos. Alguns exemplos em relação aos quais
é possível a alteração do nome. Eu vou começar com exemplos que eu chamo de exemplos legais. Exemplos legais porque estão previstos em lei. Aqui ou acolá, no texto legislativo brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos possibilidade, nós temos oportunidade de alteração deste nome. Temos aqui ou acolá. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Vem comigo na tela. Primeiro exemplo, casamento. Artigo 1565 do Código Civil. Primeiro exemplo, casamento. No casamento, o cônjuge tem a faculdade de acrescentar o sobrenome do outro. Repito, faculdade. Faculdade. Ele não é obrigado. Então, hoje no Brasil, se eu vier a me casar, eu poderei acrescentar o sobrenome da minha esposa, ela poderá acrescentar o meu sobrenome, ambos acrescentarem, ninguém acrescentar. Há uma liberdade. Uma coisa que pouca gente sabe é que essa regra, por conta da Lei de Registros Públicos, se aplica também à união estável. Essa regra se aplica também, eu dizia, à união estável. Se eu vou fazer um reconhecimento de união estável, é possível que eu acrescente o sobrenome dela ou ela acrescente o meu. E, obviamente, na dissolução do casamento, na dissolução da união estável, querendo, eu posso requisitar a retirada do sobrenome dela ou ela requisitar a retirada do meu. Plenamente possível, plenamente viável. Ok? Então, casamento e união estável e suas respectivas dissoluções. Ainda nos exemplos, até 1 ano após a maioridade civil ou emancipação, artigo 56, deixa eu arrumar isso aqui que ficou ruim, artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Então, artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Até 1 ano após a sua maioridade civil, até 1 ano após a sua emancipação, você querendo, poderá requisitar, sim, a alteração do seu nome. Ainda nos exemplos, programa de proteção à testemunha. Está lá por volta dos artigos 58 e 59 da Lei de Registros Públicos. Ainda em exemplos, adoção. Quando você adota uma criança, ela não recebe o seu sobrenome? Não vai receber? Não está lá. Adoção, eventualmente, a depender da idade da criança, o Poder Judiciário permite até que você altere o prenome. É possível. Então, adoção, vejam aí alguns exemplos. Aquisição de nacionalidade brasileira. Cidadão adquiriu a nacionalidade brasileira e ele tem um nome, amigo, que é impronunciável em português. Beleza. É possível que ele altere o nome dele. São todas hipóteses listadas até então de alterações previstas na lei. Alterações permitidas na norma. Seja de forma expressa, seja de forma implícita, mas estão lá. Permitidas na lei, estão lá permitidas na norma. Mas perceba que a jurisprudência também traz possibilidades. A jurisprudência também traz possibilidades, a jurisprudência também veicula hipóteses nas quais é viável, é possível a alteração do nome. A primeira hipótese, talvez a mais famosa, aquela mais cobrada em provas, decorre da chamada cirurgia de transgenitalização. Cirurgia de transgenitalização, que esse é o nome técnico, né? Que coloquialmente nós chamamos por aí de cirurgia de mudança de sexo ou cirurgia de nova designação sexual, enfim, né? É a cirurgia de alteração de sexo, que é possível no Brasil. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução em relação ao tema, traz lá os requisitos para tanto, tá? Não é tão fácil assim o cidadão fazer uma cirurgia de mudança de sexo, porque não é possível que se permita, né? Hoje é homem, amanhã muda o gênero para o feminino, depois para o masculino, até por questões, eu dizia, de identificação civil, ok? Tem que se saber se aquela cirurgia é viável. Então, o Conselho Federal de Medicina traz lá os requisitos. O cidadão tem que ter mais de 21 anos, é o primeiro requisito, tá? Para que ele já tenha atingido o pleno desenvolvimento corpóreo, a maturidade
corpórea, ele tem que ser acompanhado por uma junta médica por mais de 2 anos. Esta junta médica tem que dar um parecer psicológico, tem que dar um parecer técnico de viabilidade da cirurgia e de que efetivamente aquele cidadão ou aquela cidadã necessitam fazer a cirurgia, mas enfim, imagine que foi feita a cirurgia, seguiu todo lá o procedimento da resolução e fizemos a cirurgia. A partir do momento em que é feita a cirurgia de transgenitalização, haverá alteração do registro de nascimento. Altera-se o registro. E altera-se o registro tanto no nome como no gênero. Altera-se o registro tanto no nome como no gênero. João, por exemplo, vira Joana e do sexo masculino passa para o feminino. Eu altero o nome e altero o gênero. Entendimento hoje pacífico do STJ, decisões reiteradas nesta linha. Detalhe, esta alteração é realizada sem nenhum tipo de prenotação. Não há nenhum tipo de prenotação, não há nenhum tipo de averbação no registro de nascimento, não. É uma certidão de nascimento igual a de qualquer outra pessoa, igual a minha, igual a sua. Então eu vou alterar o nome, eu vou alterar o gênero e não haverá nenhum tipo de prenotação na certidão de nascimento. Ok? Outra hipótese que a jurisprudência vem possibilitando a alteração do nome é o que chama a doutrina de homonímia depreciativa. Homonímia depreciativa. Imagine que o cidadão tem um nome que é homônimo, é igual em relação ao de outra pessoa, que gera uma depreciação grande. Imagina que o cidadão se chama Fernandinho Beiramar, ou que o cidadão se chama Pablo Escobar, né? E aí, toda vez que o cara chega no aeroporto, ele tem dificuldade, ele é recriminado socialmente por conta do seu nome, ele tem uma homonímia depreciativa. A jurisprudência tem decisões nas quais é possível, sim, a alteração deste nome. Um outro exemplo, retirada do nome do viúvo ou da viúva. Retirada lá do nome, do sobrenome do viúvo ou da viúva. Imagina que eu me casei muito jovem, acrescentei o sobrenome da minha mulher, ela faleceu, eu continuei com o sobrenome dela e vou me casar novamente agora. E aquilo me causa um certo desconforto. Eu tenho uma nova esposa e ainda tenho o sobrenome da esposa primitiva. Eu quero acrescentar o sobrenome da minha nova esposa, mas vai ficar meio esquisito, né? Eu tenho o sobrenome da minha ex-mulher e juntar com o sobrenome da minha atual mulher. Então, por conta disso, o STJ vem permitindo, em situações como aqui, expressa a retirada deste sobrenome e assim por diante. Ok? Obviamente que quando você tem uma hipótese consolidada em lei, quando você tem um tratamento legal da retirada do sobrenome ou da inclusão, é muito mais fácil, né? Nas hipóteses doutrinárias, nas hipóteses jurisprudenciais, você vai ter que ajuizar uma ação de retificação do nome em si. Enfim, o negócio vai ser um pouco mais delongado, vai ter que ter um contraditório mais amplo, as razões jurídicas serão avaliadas de forma mais aprofundada e você terá um pouco mais de dificuldades. Pois bem, você viu comigo na aula passada que os direitos da personalidade, lá quando nós falamos de classificação, vamos recordar aqui que os direitos da personalidade, vem comigo na tela, se dividem em um pilar da integridade física. Nós vimos aqui corpo vivo, corpo morto e autonomia do paciente. Verificamos o pilar da integridade psíquica ou moral, imagem, privacidade, honra e nome. E o pilar da integridade
intelectual. Nós vencemos o pilar da integridade física na aula anterior. E na aula de hoje, nós acabamos de finalizar aí com o estudo do nome, o pilar da integridade psíquico-moral. Para lhe situar, né? Ficou faltando aí falar do pilar da integridade intelectual, que é o que nós iremos fazer neste exato momento aqui, ó. No item 4.3, vamos falar aí do direito à integridade intelectual, ou se você preferir, do pilar à integridade intelectual. Gente, o pilar da integridade intelectual, ele liga-se a criações que decorrem do intelecto humano. Criações que decorrem do intelecto humano. Você terá aqui a propriedade intelectual, que se subdivide em direitos autorais, direitos industriais. E aqui nos industriais eu tenho marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marca, patente, modelo de utilidade, desenho industrial. Aí, são criações decorrentes do intelecto humano, propriedade intelectual, direitos autorais, direitos industriais, ou propriedade autoral e propriedade industrial, se você preferir. E na industrial eu tenho marca, patente, modelo de utilidade, desenhos industriais. São criações que decorrem do intelecto humano. E por decorrerem do intelecto humano, ligam-se à ideia, ligam-se à noção da personalidade do seu criador, da personalidade do indivíduo. Nós não iremos aqui, no curso de Direito Civil, analisar e aprofundar acerca do que são direitos autorais, do que são as propriedades industriais. Este tema é um tema mais afeto ao direito empresarial, tá? Ou a cadeira de direitos autorais, que é uma cadeira específica. Não é objeto de estudo do direito civil, nem da sua parte geral em específico. Mas deixo aqui a notícia de que estas criações autorais, um livro, uma música, as criações industriais, uma marca, uma patente, ligam-se em si a essa inventividade humana e ligam-se, por via de consequência, à sua personalidade. Ok? Mas indo adiante, eu lhe questiono, e a pessoa jurídica? Será que a pessoa jurídica, ela é dotada de direitos da personalidade? Será que é? Será que não é? Como é que funciona isso aí? Gente, olha só. Os direitos da personalidade, eles foram criados, concebidos para as pessoas físicas. A criação dos direitos da personalidade visou aí as pessoas físicas. Claro, se você se recordar do nosso conceito de direitos da personalidade, que vimos lá no início do estudo do tema, vocês irão se recordar que eu afirmei aqui, com base em larga doutrina, que o conceito de direitos da personalidade é um conceito interrelacional, porque ele engloba direitos e garantias fundamentais, direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana. Então, verificamos no nosso primeiro encontro que o conceito de direito da personalidade é interrelacional e que tanto os direitos e garantias fundamentais como os direitos da personalidade objetivam promover a dignidade da pessoa humana. Ora, se tanto os direitos e garantias fundamentais como os direitos da personalidade objetivam promover a dignidade da pessoa humana, por razões de ordem óbvia, os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana, porque querem promover a sua dignidade, e não seriam inerentes a priori às pessoas jurídicas. Isso levou
ao enunciado 286 do CJF, afirmar que os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Então, pessoa jurídica não é titular de direito da personalidade. Mas vem cá, professor, será que a estas pessoas jurídicas não seria possível aplicarmos a proteção dos direitos da personalidade? Sobre isso, conversaremos no nosso segundo bloco. Até daqui a pouco.